Olá, boa tarde. Vamos começar uma live bem diferente hoje, né? Vai ser muito bom. Estou muito feliz de fazer essa live hoje. Aqui, ela já entrou, ela tá pontual. Oi, Carol, tudo Oi, bem? Fernando, tudo Tudo bem? bom? Que Tudo jóia. alegria! Eu estava Igualmente. dizendo, antes de você entrar, eu estava dizendo que eu estava muito feliz. Ah, Porque é uma live bem diferente dessas lives sisudas que eu ah, faço, né? E exato, é, e é uma live que a gente só vai falar de coisas boas, né? A gente está precisando falar de coisas alegres, né? De coisas verdade, boas também, de verdade. muita alegria. E você transmite tanta alegria, né? Você é uma Ah, mulher sempre obrigada. sorridente, né? Tem uma família linda, né? Muito obrigada. Tenho um marido que é meu professor na instituição, que eu adoro ele, é um homem muito responsável. Seus filhos são maravilhosos, né? Obrigada, eu Então, digo mesmo para você. obrigado. Sabe, Carol, eu estou também muito feliz hoje porque você é uma pessoa que tem se dedicado, como eu coloquei lá no título, né? Ana Carolina Galvão, entusiasta e amante da arte, arquitetura e design de interiores. Então, você tem se dedicado a divulgar artistas. Sim, Eu fui estudar um pouquinho o seu Instagram, porque antes de convidar uma pessoa, mesmo a conhecendo bem, eu estudo, né? E eu fui estudar teu Instagram e eu fiquei impressionadíssimo como você não se autopromove, né? Você promove os outros, promove exato. a beleza, a alegria. Claro, seria até lícito que você também se autopromovesse se você fosse fazer disso uma profissão, por exemplo, né? Seria Isso. absolutamente lícito e correto. Mas eu fiquei impressionado como você se anula para fazer o bem para as pessoas, né? Quer dizer, Ah, isso é uma grande demonstração, sabe? E eu digo que, às vezes, as pessoas me perguntam, o professor Ebert, né, que é o maior crítico que eu tenho na vida, né? O Ebert sempre fala assim, mas o que você vê de bonito nisso aí? O que você vê quando eu vejo uma coisa de arquitetura, né? Ele fica só brigando comigo. E eu falo, o Ebert, olha que coisa linda, né? Como isso está trazendo alegria para as pessoas que passam, que veem, né? Imagina aquele que habita ali dentro, né? Quer dizer, isso. então é uma coisa assim, e você divulga os artistas. Portanto, eu cheguei à conclusão que você é uma grande artista. Ah, obrigada. Porque aquele que, olha, eu vi o teu Instagram, hein? Você tem lá muitas publicações, muitas, né? E sempre divulgando coisas boas e divulgando artistas. Se você divulga artistas, você é uma grande artista, né? Ah, E isso para mim é uma alegria. Bom, Carol, imagina. eu vou chamá-la de Carol, pode ser? Claro, claro. Tá bem. Carol, a ideia de te convidar para essa live foi uma coisa assim meio inusitada. Eu estava em Brasília e tive uma ideia que eu ia começar a série sobre mulheres. Eu tinha visto que eu tinha 12 ou 13 lives e nenhuma com mulher, né? Sim. Que era um absurdo isso, né? E eu já tinha o convite para 3 mulheres, grandes mulheres, que iam discutir, inclusive, temas da maior complexidade, como combate à fome. Você sabe disso tudo. Sim, eu E aí, acompanhei tudo. Aham. eu estava lá em Brasília, que eu tive que ir para lá e tive que fazer uma live lá do hotel, em Brasília. E quando acabou, a equipe toda do hotel ficou alvoroçada, porque eu estava fazendo a live lá. Foi muito engraçado aquilo tudo, né? E tem pouca gente por causa da pandemia, né? E Sim. quando eu acabei a live, eu falei, olha, eu queria fazer uma homenagem às mulheres, mas eu queria gravar de um lugar aqui de Brasília que representa a luta das mulheres. E não tem assim, lá tem o JK aqui, tem outra coisa ali, tem os índios, tem o pavilhão dos índios, tem o pavilhão do migrante, tem vários pontos emblemáticos, né?
Mas Sim. não tem assim, porque o feminismo no Rio de Janeiro tem mais marcas em São Paulo do que Brasília, né? Pelo menos que eu conheça. É, mas é verdade, é. E aí eu tive a ideia e eu lembrei de Mariana Perretti. E falei, eu vou lá na catedral. Eu chamei um táxi, pedi se ele poderia me levar, por causa desse negócio da pandemia agora, está com problema. Mas eu fui com a máscara, né, o álcool gel, tudo Sim. direitinho. E o motorista me levou e eu falei para o motorista, olha, eu nunca tinha visto esse motorista. Eu falei, eu preciso gravar um filminho, mas eu não vou poder ficar sentado, nada. O senhor não grava para mim? Então, aí o motorista deixou o táxi e eu fui lá em frente à catedral e gravei. E aí o motorista não gostou do vídeo, falou, não, não está boa a iluminação, vamos Ah, fazer diferente. Até porque eu não sabia dessa história que o senhor contou da Mariana Perretti. olha só. Então, o senhor vai fazer um novo vídeo, porque eu quero ouvir outra vez e não vou cobrar o excesso do Pela táxi. filmagem, nem a corrida. É, aí eu fiz aquilo e logo publiquei, etc. E eu fiquei impressionadíssimo com o número de pessoas que me passou mensagem, das mais diversas formas, que nunca tinham ouvido falar que a Mariana Perretti salvou a Catedral de Brasília. Na verdade, ela salvou. Ela nunca disse isso, porque ela respeita o Neymar, seria uma ofensa. Claro, Mas ela isso. salvou. E aí, então, eu peguei e falei, puxa, a Eda Lombardi, que não deixa de nos seguir, que é uma querida amiga, a Eda falou, você precisa contar essa história melhor, né? E aí, quando eu vi o seu Instagram, eu falei, tá aí, o caminho é realmente a Carol nos explicar o que Mariana Perretti fez. Hoje a nossa live vai ser um pouquinho diferente, que vai ser instruída de várias fotos. Então, eu vou para ajudar, eu combinei com você, claro, né? Essas fotos. Isso. Eu vou para ajudar você, vou postar algumas fotos para você poder falar sobre essas mulheres extraordinárias que nós falaremos hoje, né? Mas, Ok. enfim, enquanto eu vou aqui procurando, porque eu já me perdi na foto, você poderia se apresentar, né? Para o meu internauta, porque o teu já te conhece, e falar um pouquinho, iniciando o problema realmente da Catedral de Brasília e a importância de Mariana Perretti ali na Catedral Ai, de Brasília. assim. Bom, boa tarde para todo mundo. Eu queria, primeiramente, Fernando, agradecer o convite e fiquei muito honrada, mas confesso que fiquei um pouco preocupada de falar sobre arte com alguém que gosta muito do tema e que tem um vasto conhecimento, porque você gosta muito, tem livros maravilhosos, né, sobre o tema. Então surgiu uma certa preocupação, mas eu falei, vamos lá, vamos conversar um pouco sobre isso. E a questão eu achei muito interessante quando você postou aquele vídeo falando dessa interferência, dessa intervenção da Mariana Perretti. Que eu confesso que assim, eu sabia da intervenção, mas não sabia a causa, né? O porquê teria se dado isso e o porquê o Niemeyer fez esse convite primariamente a ela. Então, eu fui até estudar um pouquinho a respeito a razão dessa intervenção. E realmente, né, o que você falou era uma busca pelo conforto térmico, né? Que a catedral tinha vidros transparentes desde a sua inauguração, né, que se deu em 1970. E então era uma excessiva luminosidade, era muito calor dentro da catedral, e isso atrapalhava, né, a realização das missas. Era um incômodo para quem ia lá assistir, enfim. E então foi quando o Niemeyer fez essa proposta para Mariana Perretti. Ela se esquivou por diversas vezes, ela conta, porque ela tinha a ideia de quão grande seria esse desafio, né? Porque a catedral era imensa e ela sabia que não seria um trabalho fácil. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que precisava de uma intervenção ali, porque os vidros eram transparentes e não tinha um tratamento que impedisse que ficasse acumulada sujeira, água. Então, ela fala que tinha um aspecto triste, que os vidros ficavam meio amarronzados. E também o fato de que a catedral, antes da intervenção da Mariane, ela era inteira de concreto, né? Ela não tinha sido pintada de branco. E então dava um aspecto triste. Ela falava que parecia lágrimas de ferrugem escorridas pelos vidros da catedral. Então ela aceitou esse grande desafio, né? Que para ela foi muito grande mesmo. Ela era um trabalho assim muito exaustivo. Ela
ela desenhava cada vitral no chão, para você, né, para quem está assistindo ter uma ideia. Esses triângulos dos vitrais, eles têm 30 metros de altura e 10 metros de base. Então, ela se utilizou do ginásio Nilson Nelson, em Brasília, que tinha mais ou menos o tamanho, era uma planta também redonda, parecida com a da catedral, né? Que chegava a ter quase 70 metros de diâmetro. E ela desenhou cada triângulo desse do vitral em tamanho natural. Então, você imagina, né, o quanto era difícil isso, né? E não só o desenho dos vitrais, Fernando, mas ela tinha que desenhar também a malha de ferro que segurava os vitrais, porque a malha de ferro não seria substituída só o vitral. Então, foi desenhada toda a malha de ferro e todo esse vitral que seria colocado teria que coincidir com essa malha de ferro que já tinha na catedral anteriormente. Então, ela conta que, assim, ela passou meses ali, então ela ficava realmente debruçada no chão do ginásio para fazer esses desenhos. E ela até ficou com uma sequela física desse trabalho, que ela adquiriu uma escoliose bem acentuada em razão desses desenhos, que ela ficava horas. Inclusive, e essa escoliose está até hoje, né? Ela não curou, né? Até hoje, exato. E chega a ser uma escoliose que você consegue enxergar na postura dela, você consegue verificar isso. E ela conta até que quando ela, por exemplo, ela terminava o intervalo para o almoço, ela não tinha condição de sair desse trabalho e ir direto almoçar. Ela precisava ficar ao menos 1 hora deitada para ela conseguir se recompor de todo esse esforço que ela tinha ficado horas ali, né, trabalhando. Muito bem. Ô, Carol, conta para, então, você já falou do estádio, tá aqui, esse estádio. Carol, eu tive uma alegria, eu estava em Brasília uns anos atrás e eu vi o desenho original no Museu Nacional, no chão. Nossa, imagina. Eu vi, Carol, eu fiquei tão emocionado. Eu vi isso aqui, ó, Carol, que eu preparei para você nos explicar, ó. Olha lá. Isso sim. foi desenhado por ela, né? No chão. Exatamente, no chão. Então, ela usou das cores dela, usou 2 tons de azul, o verde, o branco, e esse pontinho, esse desenho oval que é possível ver aí na parte de baixo, realmente é um ovo, né? Que ela desenhou. Posso pedir para você contar já sobre isso? Claro, claro. Tá, porque antes eu queria que mostrassem para as pessoas como foi a dificuldade, porque ela foi convidada para fazer o vitral da catedral, né? Exato. E o que nós conhecíamos de vitral era isso aqui, ó. Exatamente. Essa é a de Notre Dame, em Paris, né? Isso é o vitral que a gente ama de paixão. Sim. Né? Quando a gente vai nessas catedrais em São Paulo e no mundo, e também você tinha a Igreja Dom Bosco em Inteira Azul também, que seguia mais ou menos isso em Brasília, né? Então, para que todos tenham ideia, olha o que ela fez. Em vez de fazer isso, ela fez isso, ó. Olha que coisa. É maravilhoso. Na realidade, ela transformou a arte do vitral, né, Fernanda? Ela tirou toda aquela rigidez do vitral anterior, todo aquele formalismo, porque o vitral tinha uma função muito específica, né, nas catedrais, que era ele mostrava cenas bíblicas. Houve uma época em que ele catequizava as pessoas, porque numa época em que uma parcela da população não sabia ler, então era uma forma de contar para essas pessoas o que tinha acontecido, essas cenas bíblicas, e a igreja também era uma forma de comunicação com esses fiéis. Mas então ele veio com todo esse formalismo, essa rigidez que foi quebrada pela Mariane, né? Porque mesmo hoje a gente vê vitrais em centros comerciais, quando a gente, mesmo tirando o vitral de dentro da catedral, a gente consegue visualizar essa rigidez ainda do vitral. E a Mariane transformou, né? A gente vê a leveza, a fluidez com que ela mudou essa arte, né? É impressionante. Conta agora, então, do ovo. Aqui ele vai estar melhor, olha lá. Exato. Isso está na frente, bem no meio. Bem no meio, exatamente. Esse ovo até sofreu algumas críticas, Fernando. Teve presidentes de outros países que vieram
E como é a Catedral Metropolitana de Nossa Senhora, as pessoas esperavam que eles vissem a imagem de Nossa Senhora ali, que foi o que não aconteceu. Mas o ovo, ela usa o ovo como a simbologia da criação do mundo, do nascimento, né? Então, ela usou o ovo com essa forma simbólica mesmo da criação. Inclusive, quando os vitrais foram restaurados, que esses vitrais foram trocados, né, depois em 2010, 2011, foi a única peça da catedral que não foi trocada. Porque para chegar nessa cor da gema do ovo, eles usaram pó de ouro para chegar na coloração que ela queria. Então, essa peça permaneceu, ela não foi trocada com a restauração da catedral. Eu acompanhei toda a restauração da catedral também, porque eu vou muito a Brasília, né? E na hora do almoço eles têm uma missa meio-dia e 15, que é transmitida até pela rádio no país todo, né? Então, quando eu não tenho reunião nesse horário, eu corro para a missa lá. É uma missa de 30 minutos, né? Então, eu vou muito à catedral e às vezes, realmente, Carol, você se esconde um pouco do sol, porque ela ainda deixou, claro, penetrar o sol, né? Mas ficou uma catedral extremamente alegre, né? Eu levei agora um grupo de Araraquara, eu nem trouxe a foto aqui, eu levei 48 pessoas de Araraquara, 49 nós fomos, para conhecer Brasília, né? E a nossa visita à catedral foi emblemática, assim, ninguém esquece. E estava tendo lá uma exposição também sobre a história da catedral, então muitos até estão nos ouvindo aqui, eles participaram também. Bom, a Mariana Perretti teve essa importância toda para nós, porque ela transformou esse monumento, certamente é o monumento mais lindo de Brasília, mas ela tem muitas obras de vitral em Brasília, né? Muitas obras. Eu gosto muito dessa, Carol, se você puder explicar. Esse é o teto do Memorial JK, né, que na realidade fica ali na Câmara Mortuária do JK. Ela até conta que muitas pessoas vão falar com ela da emoção que elas sentem quando elas entram na Câmara. E ela fala que ela acha que tem um pouco a ver com a cor também, com o contraste que a cor cria no ambiente, realmente gera essa emoção nas pessoas, né? Igual, da mesma forma, a catedral, né, Fernando? Aqui, olha, aqui está o túmulo. Bem aqui embaixo, está um pouquinho escuro, está o túmulo de JK, os restos mortais deles estão aqui. E esse vermelho, ele tem esse vermelho, ó. Realmente fascinante. Eu já fui umas 6, 7 vezes lá, sabe? Eu adoro falar. E o anjo, que tem um anjo, né? E ele fica meio que em alto relevo. Ele sai desse vitral, né? Ele parece estar flutuando. E é muito bonito. Infelizmente, eu não tenho uma foto melhor. Mas, Carol, a Mariana Perretti é viva, né? Mora em Olinda. Mora em Olinda. Ela é francesa, mas ficou no Brasil mesmo, né? O pai dela era pernambucano, né? E foi até numa das vindas dela para visitar a família do pai, que ela acabou conhecendo um empresário inglês que morava no Brasil e acabou se casando com ele quando ela vem para São Paulo. E aí ela criou essa coisa maravilhosa dentro do Brasil. Exatamente. Né? Ela criou assim, um legado de obras monumentais mesmo para Brasília, né? Eu não trouxe aqui, porque nós não vamos falar só dela, mas na Câmara dos Deputados tem vários vitrais dela, um dos principais está lá. Então, a população conhece muito, porque sempre que tem uma reportagem ali, os repórteres ficam em frente desse vitral. Né? Isso, é Mariana Perretti. Para mim é um dos mais bonitos, Fernando. Ele chama alumbramento. E ele parece uma renda, ele tem transparências com vidros brancos, leitosos. É maravilhoso esse vitral do Senado. Outro dia eu estava lá e quiseram fazer uma foto comigo. Eu falei, vamos lá na Mariana Perretti fazer a foto, né? Porque eu sou encantado. Eu sou muito Atos Bulcon, né? Então, Atos Bulcon são os azulejos de Brasília. Isso, exatamente. E um dia talvez a gente possa falar sobre ele. Inclusive tem realmente... telas dele dentro da catedral, né? Tem, do Atos tem. Do Atos Ele está em Brasília inteiro. E a Mariana Perretti foi a única sozinha, né? A única mulher, né?
da Da equipe equipe de toda, né? Niemeyer, ela era, exatamente, ela era a única mulher. A única mulher que salvou a catedral, né? Exatamente. Mas, Carol, eu mandei para você também, você já conhecia a história. Isso foi uma coisa extraordinária que aconteceu na minha vida. Eu, lá no Rio de Janeiro, gostava muito de ir na Arlequim. Arlequim é lá no Paço Imperial, onde Dom Pedro I, né, morou, Dom Pedro II também, onde casou a Princesa Isabel ali atrás na igreja. Então, sempre que eu estou no Rio, que eu posso, eu vou para lá, porque eu também fui muitas vezes ao Rio de Janeiro a trabalho e a turismo também. E lá no Paço Imperial tinha essa loja chamada Arlequim, que é super alternativa para livros e discos, né? E lá eu vi este filme, eu vou pôr aqui melhor, ó. Ele vai ficar menor, mas vocês vão ver melhor aqui, ó. Chama Hate, a Utopia. Esse foi um arquiteto urbanista que criou o Aterro do Flamengo, que é certamente o lugar mais bonito do Rio. É mais bonito até que Copacabana, que Ipanema, né? O aterro todo tá. E eu fiquei impressionado quando eu peguei esse filme na mão, porque o filme mostra como foi feito. Ali no aterro era morro. Então ele tirou o morro para fazer o aterro. Uma coisa de louco, uma coisa doida, uma coisa meio imbecil até. É o E maior lá, aterro do mundo, né? O aterro do Flamengo. o maior do mundo, né? E ele só conseguiu porque ele tinha uma mulher ao lado dele. Que eu queria que Verdade. você contasse, que é a Carmen, né? A Carmen Carmen Portinho, Portinho. né? Eu queria que Exatamente. você contasse sobre a importância dessa mulher. É a terceira engenheira do Brasil, né? Terceira engenheira do Brasil, e ela foi a primeira mulher a receber o título de urbanista no A Brasil. primeira, né? É a primeira mulher. E Ela ela... tem um trabalho... Perdão, Fernanda. Não, pode falar. Pode falar. Ela tem uma contribuição, assim, imensurável para a arquitetura brasileira, realmente. A Carmen Portinho se formou, ela estava trabalhando na prefeitura, no departamento de obras da prefeitura, e ela vai, no final da Segunda Guerra Mundial, ela vai para a Inglaterra estudar como eles estavam reconstruindo as cidades devastadas pela Segunda Guerra. Como que eles estavam resolvendo o problema social, né, habitação popular. Então, ela fica um período estudando essa reconstrução. Então, ela volta e é ela que introduz no Brasil o conceito de habitação popular. Então, ela volta para o Rio de Janeiro e ela propõe ao governo do Rio que fosse feito, né, se fosse criado um departamento de habitação popular. E ele aceita essa proposta e ela que dirige esse departamento. E, diante disso, ela propõe eu não sei se, acho que você tem, não sei se você tem alguma foto, a criação do residencial do Pedregulho. Que é uma pena que eu não trouxe. Né, uma obra sinuosa, assim, muito, muito interessante, que foi o projeto de arquitetura do Hyde, né, o esposo dela, e ela toca a obra, né, essa construção, enfim. E é muito interessante mesmo esse. E ela era uma feminista, né? Ela foi muito feminista, amiga da Berta Lutz, sufragista, né? Exatamente. E o Pedregulho, quem está nos vendo vai lembrar, é aquele prédio maravilhoso, assim, que hoje se transformou, mesmo popular como era a época, foi filmado o Central do Brasil, onde a Fernanda Montenegro resgata o menino que ia ser contrabandeado, né? O menino ia para outro país. Ela resgata e sai correndo por aqueles corredores do Pedregulho, né? Que são corredores imensos, super extensos. Se a Carmen Portinho não tivesse brigado com o governador do Rio, o Lacerda, nós não teríamos talvez tantas favelas no Rio de Janeiro, né? Porque a sensibilidade da mulher não ia permitir aquela aglomeração horrorosa, né? Não, e ela acabou saindo por questão mesmo ideológica, ela acabou saindo do departamento um pouquinho antes do final da obra do Pedregulho. E é quando ela assume a obra do Museu de Arte Moderna do Rio. Ela só supervisionava a obra e também supervisionava toda a questão financeira, todo o financeiro ligado à obra do MAN, né? E depois da construção, ela fica à frente da gestão do MAN por vários anos, como no papel de diretora,
E ela conta que teve uma época da obra, por conta dali, muito próximo do mar, né? Enfim, ela trabalhava dentro d'água. Ela falava que chegava nas escavações que ela ficava dentro d'água trabalhando. E Muito, muito interessante. O Man é belíssimo. Eu já estive no Man umas 3 ou 4 vezes para exposição e fui outro dia numa exposição lá, cheguei atrasado, eu não sabia do horário, né? Tinha acabado, mas eu fiquei muito aborrecido. Mas realmente o Man é lindo, e ela que construiu, né? Então, é uma Exatamente. grande mulher. A gente recomenda que as pessoas se atualizem sobre a importância de Carmen Portinho para o Brasil. E esse filme, né? Esse filme eu tenho, mas se alguém me pedir no particular, eu posso mostrar como você adquirir pela internet, que é um filme imperdível para a gente ter em casa para É aprender muito bom mesmo. sobre as mulheres, sobre o Brasil, né? É. Carol, eu queria Só falar um para pouquinho. só para finalizar, Fernando, ela teve uma importância muito grande também, que ela acompanhou a construção e ela ficou à frente da gestão por 20 anos da primeira escola de desenho industrial da América Latina. Então, ela construiu e ela ficou à frente dessa escola. E, assim, a gente ouve você lendo a respeito, que ela era extremamente diplomática na época da ditadura. Quantas vezes foram tentar fechar a escola? E ela sempre com uma diplomacia assim, impecável, extraordinária, ela conseguiu manter a escola o tempo todo aberta. É É muito maravilhoso. interessante também. Uma mulher extraordinária, né? Carol, fala dessa mulher aqui agora, ó. Ah, Essa Lina mão Boldrin. maravilhosa. Eu acho que é mais fácil. A primeira relação acho que a gente tem que fazer com a Lina, que eu acho que todo mundo vai saber quem é quem fez o projeto do MASP, né? Que é um belíssimo cartão postal de São Paulo, né? É uma obra assim com vão espetacular, né? Que o MASP tem um vão de 74 metros e só os 4 pilares, né? Inclusive, a época em que o MASP foi construído, ele tinha o maior vão livre do mundo. Era a obra com o maior vão livre do mundo. E assim, ela tem um trabalho maravilhoso. A Lina veio para o Brasil logo depois da Segunda Guerra Mundial. Ela é italiana, né? Ela se naturalizou brasileira logo depois que ela chegou. Ela era casada com um crítico de arte, que era o Pietro Bardi, né? E ela trouxe todas as ideias que ela tinha da Europa, das linhas retas, introduziu um pouco também dessa arquitetura modernista no Brasil. E outra obra interessantíssima dela é o Sesc Pompeia, né? Eu tenho aqui. E a Lina, você pega o MASP, por exemplo, eu sempre passei em frente ao MASP e falava, ai, que coisa estranha, isso aí não deve ter muito espaço para as obras de arte, né? Que nada, é belíssimo, mas ele é lindo de morrer. E o subterrâneo dele tem um restaurante extraordinário. Então, a Justiça Federal era ali do lado, né? Então, eu ia muito para a Justiça Federal a trabalho, eu dava um jeito de chegar antes para almoçar no MASP. Então, você vai descendo as rampas para ir no restaurante do MASP, você só vê obra de arte, né? Não, coisa. Eu levei a turma de Araraquara lá também, uma turma grande já, e nós vamos fazer uma nova visita e vamos ao MASP também. Eu nunca vi uma pessoa entrar no MASP e não gostar do MASP. Não, e a forma como eles expõem as obras no MASP também, né? Não, é demais, é demais. Aqueles vidros, é muito bonito. É um vidro assim com uma coisa de concreto. Ponto. Exato. Aqui está o Sesc. Olha que beleza o Sesc Pompeia, Carol. Exatamente. Tem as pontes, né, que ligam as duas estruturas. É maravilhoso. Ele funcionava antes nesse lugar uma fábrica de tambor, né, onde eles fizeram o prédio do Sesc Pompeia. Mas é, assim, espetacular mesmo. Agora, dizem, né, que o homem mais importante no Brasil para a gente ter uma arte contemporânea importante foi, e o museu, não só contemporâneo, em todos os sentidos, foi o Pietro Maria Bardi, o marido dela, né? Isso, e uma vez eu vi ele falar que ele foi muito influenciado por ela. Eu ouvi isso dele, né? Uhum. Então, realmente, mais uma mulher extraordinária, né? Que muito ajudou, né? Eu fiz assim, olha, para mostrar para vocês. Tá bom. Espera aí só um pouquinho. Como que eu tiro essa foto daqui agora, Neto? Será? Deixa o Neto me ajudar aqui.
Eu queria mostrar para você, Carol, acho que você talvez não... Não, eu quero que fique lá. Talvez a Carol não conheça também, ó. Tá vendo aquele quadro lá no meu escritório? Sim. Aquele quadro é uma pintura primitivista de uma mulher, Maria Florência, que era uma pintora de rua em São Paulo. Nossa, não conheço. Este quadro, Carol, foi escolhido pelo Pietro Maria Bardi para representar o Brasil numa exposição de pintura neuf no Brasil, no Japão. No Japão, que legal. Então, eu tenho o catálogo da exposição no Japão, de todos os quadros que o Pietro Maria Bardi escolheu, e entre eles esse da Maria Florença. Depois eu a conheci, ela já estava muito pobrezinha, na rua tal, e eu alimentava, quando eu fui candidato, deputado, ela ia no meu comitê, ela almoçava e jantava lá, porque ela estava na rua, com um artista de rua. E no final ela me ofereceu o quadro para eu comprar, nós fizemos uma avaliação na época tal, e fiquei com o quadro, e eu guardo com muito carinho. E me lembro Pietro Maria Bardi, né? É verdade. Uma pessoa importantíssima. Carol, alguma coisa mais sobre o Sesc? Não, Fernando, só isso mesmo. Fernando, eu queria aproveitar que a gente terminou de falar da Perrette e eu assisti essa semana um documentário super curto, acho que para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a vida dela, eles fizeram uma síntese muito boa desse trabalho da Perrette no Brasil, que é possível encontrar na internet, você consegue assistir. Chama Uma Mulher e uma Cidade. Então, quem quiser conhecer um pouquinho, muito interessante. Pode repetir? Oi? Uma mulher e uma cidade. Eu quero ver. É muito bom. Muito bom. Mas olha que lindo o Sesc, né? É uma coisa extraordinária, né? E olha, e quantas pessoas simples, não é? Aproveitaram e conheceram tudo por causa dela ali. Era uma fábrica abandonada. Abandonada. Né? E olha que coisa linda que ela fez para que todos pudessem conhecer. Bom, eu queria mudar. Aqui, olha, tem essa foto que eu amo. É linda essa foto. Ela está lá no Sesc, numa daquelas pontes. Das travessas, né? Das pontes. Das travessas, muito lindo. Né? Lindo. Bom, Carol, eu queria falar agora com você sobre outras mulheres importantes para a história do Brasil nas artes. Saindo um pouco da arquitetura, porque senão a gente vai ficar o dia inteiro falando sobre arquitetura 5 horas, né? Eu queria que você nos explicasse a importância que essa mulher teve para o Brasil. Tarsila do Amaral. Um dos fortes nomes do modernismo, né? No Brasil, a Tarsila apareceu aí por volta, né, da semana de 22, tanto ela quanto a Anita Malfatti, né? Mas ela tem um trabalho maravilhoso mesmo e foi também uma das precursoras do modernismo, né? Um trabalho sensacional. O ano passado teve uma exposição belíssima dela até no MASP, né? Quem teve a oportunidade de ver, foram reunidas várias obras delas que estavam em vários lugares do mundo. Então foi uma oportunidade ímpar mesmo de conhecer o trabalho da Tarsila, né? Eu tive na exposição, foi imperdível. Eu adoro esse quadro também. Era um dos campeões, era o Abapuru, né? Que está na Argentina, infelizmente, né? Um argentino que arrematou, mas é bom também, né? Pelo menos está valorizando a arte brasileira, né? E esse da Negra, né? A Negra, ele é maravilhoso. Ela conta que ela se inspirou porque na fazenda dos pais dela tinha escravos, né? E as escravas, elas alongavam o peito, que era para dar o mamar para as crianças atrás, as crianças ficavam atrás, né? Então elas amarravam pedras, né, nos seios para alongar os seios. Isso. E fosse possível passar o seio para trás, imagina, enquanto ela trabalhava, a criança conseguia se alimentar. Exatamente. Agora, o Abapuru teve a grande expressão no Brasil, porque por causa desse quadro que Oswald faz o movimento antropofágico, não é? Quer dizer, então muda realmente a história da própria literatura, das artes, né? E da vida Semana de 22, né? Isso, inclusive esse foi um quadro que ela fez e presenteou ele, né?
É A Tarsila verdade. deu de presente esse quadro pro Oswald quando ela pintou. É verdade. Bom, É, mas eu sou mais fã ainda da pessoa que pintou esse aqui, ó. ah, é Que é maravilhoso. esse é o Homem Amarelo, né? Homem amarelo, exatamente. É. Olha que expressão. É, Quem é. que pintou esse e que ano foi? Ai, agora, deixa eu ver se eu lembro o ano. Foi a Anitta Malfatti que pintou o Homem Amarelo. Você que me falou ontem que ano Ah, que então, foi? mas são tantas datas aqui. Foi antes de 22, lembra? O Homem Amarelo foi de 15, 15. por aí, né? Ah, verdade. Inclusive, o Homem Amarelo, ele estava na exposição, que ela fez uma exposição predecessora à de 1922, que foi 1917, né? E que ela inaugura até o modernismo no Brasil, com essa exposição, né, Fernanda? Era uma exposição individual, em que ela expôs 53 obras dela, né? E claro que hoje é considerado o marco oficial do modernismo na semana de 22, mas houve essa exposição anterior, né? Da Anitta Malfatti, e que é belíssima também, as outras obras que ela expôs Eu tenho um aqui, o retrato do Mário, que eu também amo muito, Isso. também. O Mário de Andrade foi o maior amigo da Anitta, né? Principalmente quando o Oswald brigou com o Mário. O Oswald foi muito injusto com o Mário, né? Tanto que hoje o Mário tem uma transcendência na literatura brasileira muito superior à do Oswald Andrade, né? Porque o Oswald foi ingrato com o Mário e muito, muito mal com o Mário, né? E Aham. a Anitta ficou ao lado de Mário, né? E eu tenho, por isso, uma admiração por ela muito grande, porque Mário foi o maior. Olha esse quadro dela. Ah, esse é belíssimo. É. É uma Interior de poesia. Mônaco, né? Agora, como chama mesmo? Interior de Mônaco. É a de Mônica. Agora, É, eu fui a uma exposição da Anitta no Centro Cultural do Banco do Brasil, em São Paulo, uns anos atrás, uns 10 anos atrás, e eu vi bem essa exposição de 1917, e depois eu vi que ela ficou anos sem produzir nada, e produziu mal depois, produziu mal. Ela foi produzir bem depois, se não me engano, em 30, 27, 28, por aí. E eu fiquei muito impressionado com aquilo, porque olhando, eu falava, essa produção está ruim, né? O que está acontecendo, né? E aí eu fui estudar, Carol, foi por causa das críticas que o Monteiro Lobato fez no jornal do Estadão, acho que foi, exatamente. a crítica que ele fez àquela exposição de De 1917. 1917, exatamente. Aquilo abalou a Anitta de uma forma profunda, que ela perdeu a criatividade. Ela achou Pois. que o Monteiro Lobato tinha razão. O Monteiro Lobato Puxa, fez pena. esse grande retrocesso para a arte moderna, mas eu li a crítica do Monteiro, né? Era uma crítica de quem gostava da arte, da pintura tradicional. Tradicional, A mesma exatamente. crítica dos impressionistas lá na França, etc. Isso. Mas foi uma Exato. pena porque ela era tão séria, a Anitta era tão séria, que ela achou, então, que o Monteiro podia ter razão. Ah lá. E que ela não era digna, que a pintura dela não era digna. É, Entende? E foi depois todo esse trabalho para destruir a crítica injusta exatamente. do Para Monteiro, né? desconstruir isso que tinha ficado dentro dela, né? Para desconstruir É. exatamente isso, né? Carol, e o que tem tido de novo aí? Claro que a gente pegou coisas emblemáticas, né? Para trazer aqui. Claro que há mulheres assim, Ah, excepcionais, tal, né? sim, exato. A gente nem entrou em literatura, né? Porque você imagina se a gente fosse falar das poetisas brasileiras, né? Mas Sim. o que tem... Ah, Inclusive tem a Zina Aita, que é uma mineira também, que participou na Semana de 22, que tem pinturas belíssimas também. E é o que você falou, tem várias mulheres aí, talentosíssimas, né? não, e também Pioneiras e e outros poetas. muita gente que estava por trás delas, né? Que nem você tem a Yolanda Penteado. Yolanda Penteado era milionária, ela se dedicou o tempo todo. Olha esse que lindo, esse é da É o pré-22, ó. Farol, né? É. É, pelo amor de Deus, isso é Tem uma uma influência coisa muito grande do Van Gogh, essa tela, muito, Fernando. muito, O muito. expressionismo do Van Gogh na tela do É Farol. verdade, é verdade. Agora, Carol, a Yolanda Penteado, né? Ela era milionária, ela
ela era mecenas, ela levou aquela viagem que o Mário de Andrade fez pelo país, que eles 5 fizeram lá, o Menor deu pique e tal, eles fizeram, foi tudo patrocinado pela Yolanda Penteado, né? Então, foi uma mulher belíssima também. E o que tem de novo hoje que tem elevado o Brasil, como essas mulheres elevaram o Brasil nas artes plásticas? Fernando, eu posso citar para você, por exemplo, a Beatriz Milhazes. A Beatriz Milhazes é uma Você me artista mandou, plástica. eu acho que é essa aqui, né? Exatamente. Essa obra chama Summer Love. A Beatriz Milhazes hoje é uma das artistas plásticas mais reconhecidas aqui no Brasil, extremamente valorizada também no exterior. As obras dela tem muita cor, sobreposição de arabescos, de estruturas geométricas. E é um trabalho assim, muito alegre. Ela conta também que tem uma influência do carnaval nas obras dela. E hoje, até assim, até uma das artistas plásticas com obras mais caras brasileiras, né? Que nós temos hoje. Ela tem obras nos acervos do Guggenheim, do Metropolitan, do MoMA, em Nova York. Tem obra dela na Fondation Cartier, em Paris. E, inclusive, essa obra, que chama Summer Love, essa que você colocou, ela foi vendida na SP Art, no primeiro dia da SP Art de 2016. Esse quadro foi vendido por 16 milhões. Ele até foi adquirido por um dos sócios da Ambev, no primeiro dia da mostra. E ela tem outras obras milionárias que foram vendidas em Nova York, em Londres. Então, E ela tem obra no MoMA, Eu fui ao MoMA e não lembro de ter visto. Tem Que tudo é grande, né? No acervo, no MoMA, no Guggenheim e no Metropolitan tem obra dela. Nossa, é Beatriz Milhares, né? Beatriz Milhazes. Milhazes, tá. Exato. O Guggenheim de Nova York é uma coisa extraordinária, né? Você vai descendo assim e vendo as obras. Eu já estive lá, é uma coisa de louco. Olha, eu vi aqui com enorme alegria que a Eusânia Andrade está participando da nossa live. A Eusânia, que é, sem dúvida, uma das maiores artistas de Araraquara hoje, né? E eu queria agradecer muito. E se ela tiver alguma pergunta que ela possa fazer aí, que nós estamos tentando ler aqui, né? Porque Araraquara também teve uma artista muito famosa, Lawande, Judite Lawande. Mas já eu falo dela. Vamos falar. Você depois me mandou uma outra que é bem famosa agora, que está no Iotim também, né? Sim, Adriana Varejão. Jovem. Adriana Varejão. Ela tem obras belíssimas, né? Tem um pavilhão no Inhotim destinado ao trabalho da Adriana Varejão. Também tem um reconhecimento internacional, ela é muito valorizada, não só no Brasil, como fora do Brasil também. E a temática das obras da Adriana Varejão são assim, bem ligadas à colonização, à azulejaria portuguesa. Ela tem muito essa questão do azul nas artes dela. E assim, o que consagrou até a Adriana Varejão, Fernanda, são umas obras assim, bem interessantes, elas são diferentes, ela mostra paredes e objetos como as vísceras à mostra. Então, é como se as paredes, por exemplo, ela tem obras de paredes de azulejaria portuguesa, ela mostra essas paredes rasgadas, como se fosse uma pele rasgada, e ela mostra as vísceras dessa parede. É como se essa parede tivesse uma vida interna ali. E foi, assim, uma temática que consagrou a Adriana Varejão essa das vísceras, né? É bem interessante. Você sabe que eu tinha loucura para ir ao Iotim, né? Mas eu nunca tinha conseguido ir ao Iotim, nunca. E aí a Mariana participou de um simpósio internacional em Belo Horizonte e ela foi apresentar o trabalho dela. E ela falou, pai, eu preciso que você cumpra a sua função de avô. Você e a mãe tem que ir lá cuidar das crianças para eu ir no congresso apresentar o trabalho, né? Então eu falei, tá bom, então vamos levar os netinhos, mas vamos ao Iotim. E fomos ao Iotim com os netinhos, meu neto adorou, a Mariana era menorzinha. E o pavilhão da Varejão é realmente de fechar o comércio, como dizendo. É um espetáculo, né?
É muito bom. Essa obra que você está mostrando aí eu acho maravilhosa, chama Alegoria Imprecisa. É muito interessante. Ela usa várias camadas de tinta, é até um dos motivos que causa essas rachaduras, né? Que a gente consegue ver. Então, ela vai passando várias camadas de tinta até chegar nesse resultado. É muito bonito. E lá no Iotim, é uma coisa assim que eu recomendo muito para todo mundo que está nos ouvindo. É uma excursão relativamente barata, você vai para Belo Horizonte, você pode ir de avião, você pode ir de ônibus para Belo Horizonte, que daqui de Araraquara é barato. O ônibus, você pega uma oferta, você marcar com antecedência. E o Iotim é chatinho para chegar, porque ele é longe. Mas a gente conversou bastante com o dono mesmo, que é um mecenas aí das artes, né? E ele ficou com a gente lá, adorou o Bentinho também. Foi bom. Bom, eu estava falando das araraquarenses e eu me lembrei muito da Judith Lawande. Eu fui, por indicação do Inácio de Loyola Brandão, eu fui a uma exposição da Judith em São Paulo. E a Judith, em São Paulo, fez uma exposição, Carol, mas um negócio de louco. Ela é modernista junto com o nosso querido que vocês veem aqui atrás, né? O Sidney Rodrigues, né? Que tem esse painel de madeira minha aqui, ó. Deixa eu ver se vocês enxergam melhor, né? Que compõe as minhas lives, né? E ela é da mesma geração dele. E a Judith, eu fiquei louco, porque tinha, assim, 40 quadros dela, se não me engano, na exposição, e, assim, 80% sendo vendido para o exterior. A Judith Lawande, e ela é viva. Ela é mais velha, claro, né? Mas é uma mulher extraordinária, a Judith Lawande. Mas agora, em Araraquara, a Eusânia está dizendo que o Iotim é o maior museu aberto do mundo, é verdade. Céu aberto, exatamente. Eu fui... Já tem o Jardim Botânico ali deles também, né? É que é maravilhoso também. É lindo. Eu fui, Eusânia. A Eusânia está dizendo que a Judith é a dama do concretismo brasileiro. É verdade. Nossa, Eusânia, que vontade de comprar uma obra dela para mim, meu Deus do céu. Mas para mim era um pouco caro, assim, né? Mas vale, claro que vale. Mas ela tá... Eusânia, eu fui no museu que dizem que inspirou em Otim, que fica lá no Monte Fuji, na cidadezinha, que eu não me lembro agora, não, no Japão. E eu tive lá, foi uma loucura aquilo. Eu estava com um artista no hotel, a gente encontrou um casal de artistas no hotel, eles ficaram 2 dias inteiros dentro do museu, 2 dias inteiros. Eles não saíram do museu. Não me lembro agora o nome assim, é ao lado de Tóquio, você vai de trem, que espetáculo. Bom, mas há uma brasileira agora, araraquarense, que está mudando, revolucionando também essa arte para o mundo todo. Ela fez uma exposição agora, lá em São Paulo, em São Paulo, 4 obras gigantes e foram todas vendidas. Ela é a Marina Rengatz. E a Marina, ela é filha do Nelson Barbieri, que é meu amigo, né? Ela tem o nome Rengatz, Marina Rengatz, e ela é sobrinha do Marcelo Barbieri, nosso amigo, ex-prefeito, né? E ela tem um trabalho... Nossa, é um trabalho belíssimo. Olha, peraí, vamos pôr em tamanho grande, olha. É maravilhoso. Esse quadro, inclusive, tem o nome da mostra, né? Que essa mostra que foi feita em São Paulo, agora acho que 2018, se chama Todo Mar Tem um Rio, que é o nome dessa tela que você colocou. E realmente o trabalho dela é maravilhoso, eu acabei conhecendo através de você, e eu fiquei apaixonada pelo trabalho dela. Inclusive, comprei um livro que chama Terra Líquida, que também foi o nome de uma exposição, mas, né, alguns anos atrás, mas é maravilhoso o trabalho dela, sensacional. Nossa, Carol, você comprou o livro, compra um para mim também, porque eu não comprei ali. Então você compra mais um aí. Chama Terra Líquida, inclusive quem tiver interesse, é maravilhoso, assim, eu acho que vale a pena, porque o trabalho dela é belíssimo. A nossa querida Zi Barbieri está dizendo aqui que é uma sobrinha querida mesmo, né? Olha esse quadro. É lindo, também dessa mostra, dessa última mostra, essa tela se chama Kalimba. Olha, para vocês verem, para terem uma ideia, olha o tamanho da obra perto das pessoas. Sim. Olha lá a mãe do Marcelo Barbieri, Dona Maria Ruth, que linda. Com mais de 90 anos. Está ali. Eu acho que desse lado aqui... desse lado é o genro, não é o Marcelo. Aqui, olha lá. Olha ela lá. Olha o tamanho da obra perto dela.
É E lindo, ela né? trabalha sem assistente, Fernando, e são umas obras até que exige um certo esforço físico por conta da altura, da dimensão, mas ela conta que ela já tentou trabalhar com assistente, mas ela falava que ela não sabia o que dizer para o assistente ajudá-la. Até É porque porque demora, ela fala que ela olha para a tela e fica pensando, e aí que vai surgindo, né? A sabe o que que me emoção que ela quer. lembrou? A hora que eu vi essa tela, e o Marcelo Barbieri me convidou tanto para ir nessa exposição, e eu não fui, eu não consegui sair de Araraquara para ver. Mas eu me arrependo quando eu vi essa. Me lembrou o Museu L'Orangerie, em Paris, Em e Paris. fica as telas do Monet grande, Do assim. Monet, o Salão Ave Oval, né? Maria, aquele salão oval. Eu fiquei doente por aquilo, doente, eu fiquei doente por aquilo. Ainda bem que a Rosângela não estava comigo, que ela ia falar que eu estava enlouquecendo, né? E aqui eu ia ter o mesmo problema, porque olha que É um espetáculo. espetáculo. Essa tela foi para o exterior, se não me engano. Quem É comprou levou isso, embora do Brasil. eu Aqui acredito. está ela, olha lá. É, Eu a é uma artista conheci, super Carol. jovem, exato. Eu a conheci numa festa junina na fazenda do Jacques Benchetrich com a Ariane. E o Jacques adora essa menina, adora, a Ariane também. E eu conheci lá. Então foi uma coisa maravilhosa, né? Carol, Inclusive, Fernanda, desculpa, te cortei, é que ela conta que o tema da obra dela, que é uma obra abstrata, são paisagens, né? Que ela se depara em viagens e, assim, a grande maioria da inspiração, dos temas das obras delas, é a infância dela em Araraquara. As searas de Araraquara, é a inspiração dela para essas telas. ah, mas ela é muito legal, ela foi muito simpática. Eu fui apresentado a ela nessa festa junina, mas ela é muito simpática, muito legal e muito talentosa, né? Sim, E ela fez exposições já individuais em Tóquio, na Antuérpia. Muito, muito interessante a obra dela. que coisa impressionante, né? Carol, e nós estamos chegando praticamente ao final. Eu vou falar um pouquinho dos sorteios e vai ter aí uma surpresa aqui para a gente. Antes da surpresa, eu queria que você desse uma visão final de incentivo a essas mulheres extraordinárias e as artistas de Araraquara, porque eu achei que não fosse dar tempo, não trouxe, mas eu queria fazer uma grande homenagem para a Eusane Andrade, para a Sueli Ferrer, né? Eu tenho quadros aqui no escritório delas e outras tantas pintoras araraquarenses, né? Aqui também eu tenho, Carol, quer ver? Dá licença, eu vou mostrar uma obra de uma mulher aqui de Araraquara super importante, que foi premiado. Ó, esta obra aqui foi premiada. Aqui estão os amigos lá do diretório acadêmico, o nosso Angel Live, e o pessoal do diretório acadêmico está fazendo um trabalho aqui com a gente de captação dos meus 20 anos de coordenação. Mas essa daqui, olha que espetáculo que ela é. Olha, é um mosaico, Fernando, Esse é um parece? mosaico construído especialmente para o escritório, e o mosaico foi feito pela Márcia Sene. Eu fui à casa dela quando ela estava fazendo. É uma coisa gigante, na parede não parece, mas é uma coisa gigante. E esse mosaico foi premiado. Ele foi premiado. Ali tem Ernesto Lia, tá vendo? E o mosaico foi premiado numa revista de mosaicos, foi até a capa da revista. Então, realmente é uma grande artista de Araraquara, né? Mas, Carol, então, para encerrar essa parte, antes da surpresa, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como nós podemos incentivar as artistas de Araraquara? Vamos fazer uma live só com elas? O que vamos fazer? Não, se você me permite, eu queria falar um pouquinho dessa questão da representatividade da mulher na arte, na arquitetura, né? Porque a mulher acaba tendo menos representatividade, como em outros setores, né, elas passam por isso. E eu conheci um coletivo de mulheres, que esse coletivo nasceu em Brasília, eles se chamam Arquitetas Invisíveis. E esse coletivo, primeiro ele surgiu como uma página no Facebook, hoje eles têm o site delas, que chama Mulheres Invisíveis, elas têm uma revista, e surgiu exatamente quando elas se depararam, por exemplo, na graduação,
eu acho até importante falar que o último censo do CAL, de 2019, ele mostra que 63% dos profissionais registrados em exercícios na arquitetura são mulheres. E esse número sobe para 67% quando a gente fala em mulheres nas cadeiras nas universidades, cursando os cursos de arquitetura. E elas se depararam que, diante desse número de muitas mulheres, poucas são as referências femininas na graduação. Elas estudam vários homens, vários arquitetos, e nós temos tantas mulheres aí, pioneiras, expoentes, talentosíssimas, e que não são vistas durante a graduação. E, inclusive, isso foi uma pesquisa que elas fizeram, que isso acontece na grande maioria das graduações de arquitetura do Brasil. Muito se vê de Zaha Hadid, pouco, ou talvez, cita-se uma vez Lina Bobardi, mas como a gente viu, né, o pioneirismo, aí, por exemplo, da Carmen Portinho, diversos outros nomes que a gente tem, e isso deixa a desejar, né? Inclusive, elas até contam e dão como exemplo uma coleção de livro que a maior parte das faculdades indicam a compra, né, dessa coletânea que chama Grandes Arquitetos, e só tem uma mulher nessa coletânea, que é a Zaha Hadid, né? E aí quando elas falam, essas mulheres não existem ou elas são invisíveis? Né? Que na realidade elas existem. Quantas mulheres, né, talentosíssimas a gente tem. Lindo. E elas falam que isso também pode partir até dos professores das graduações e incluir nas suas disciplinas essas referências femininas. Muito bom, muito bem lembrado. Vou até falar isso com o pessoal nosso da Uniar. O nosso reitor sempre nos assiste também. E tenho certeza que ele gostou muito dessa sua observação. Eu não sei como é lá. Embora na Uniara deve ser um pouco, talvez, diferente, um pouco melhor, claro, porque também nós temos coordenadoras no curso de arquitetura há muitos anos. Mulheres isso é muito coordenando. Importante. Né? Exatamente. Agora, você sabe que eu fui, Carol, ninguém sabe dessas coisas que eu faço, né? Eu fui na última Bienal de Arquitetura em São Paulo. A última que teve em São Paulo, eu fui. Eu pego o ônibus e vou, né? E lá eu vi projetos de mulheres que eu fiquei completamente impressionado. Grandes arquitetas brasileiras, inclusive, no mundo todo. Que não acabam tendo a mesma visibilidade, né, Fernando? Mas eu vi coisas assim, impressionantes. Eu vi coisas assim de fechar o comércio, como eu digo. Eu sempre falo, fechar o comércio, quer dizer, é uma coisa bárbara, né? Exatamente. E nós temos tempo aí ainda? Temos mais 2 minutos. Não, é rapidinho, então. É que eu só queria citar que, por exemplo, o Prêmio Nobel da Arquitetura Internacional, que é o Pritzker, né? Ele existe desde 1979. E então tem mais de 40 anos aí de prêmio. E até o ano passado a gente teve 2 mulheres apenas laureadas com o Pritzker. Inclusive tem uma questão de 91, que é o Robert Venturi, que é um arquiteto super conhecido internacionalmente. Ele faz tudo com a mulher. Todos os trabalhos eles fazem, né, com autoria. E só ele foi laureado e o nome dela não apareceu. Então, existe uma petição. Inclusive, a Zaha Hadid, que foi a primeira mulher a ganhar em 2004 o Pritzker, ela também assinou essa petição. Então, assim, ela ficou realmente apagada atrás do marido, né? Mas, assim, eu acho que isso... Eu sou bem otimista, eu acho que essa questão está melhorando, está mudando. Nós tivemos agora, felizmente, agora em 2020, foram 2 mulheres que ganharam o prêmio Pritzker, porque a gente até então só tinha 2 na história do prêmio, e 2 irlandesas ganharam esse ano, e é muito, muito importante isso. Carol, nós estamos realmente encerrando, eu estou recebendo ali a notificação do Instagram, e eu queria muito agradecer sua disponibilidade. Queria fazer um convite, se você permite. Eu queria fazer um convite de que os seus seguidores do Instagram também sigam o professor Fernando Passos. Se gostaram, né? E eu queria dizer que hoje nós vamos fazer o sorteio de 2 livros do Gino Savino, que está lá no Canadá nos assistindo, e nos autorizou 2 livros lindos da arte do Gino, história escrita pelo Inácio de Loyola, né? Aquela coisa maravilhosa. Um dia a gente faz uma live com o Gino também, mas eu tive a ideia de sortear esse livro aqui, ó, que é um livro da Eusane Andrade, de Araraquara. Então, Educação Sensível é um livro novíssimo. Eu fiquei muito bravo com ela, porque eu não soube do lançamento, eu só soube depois, né? E fiquei de pegar o meu livro lá com ela, e hoje consegui mais um. Claro, eu vou adquirir o livro, né?
para a gente sortear hoje aqui. Então, hoje nós vamos fazer um sorteio de 3 livros, graças a você, ótimo. em Que sua ótimo. homenagem. E não esquece do meu livro lá, que você comprou só um, compra mais um. Fala para os outros que tem que me dar de presente. Pode deixar. Tá bom? Eu vou providenciar. Tá, e eu anotei todas as suas dicas e vamos atrás delas. E, gente, segunda-feira tem uma live imperdível de uma nova lei de não desperdício de alimentos. Aí, ó, eu já convido meus seguidores a assistir essa live aí do Isso Fernando. é então. fundamental como espírito de humanismo para todos nós.